Boa tarde, pessoal. Nosso trabalho vai falar sobre a produção de cerveja. Nosso grupo é composto pela Ana Clara, eu, João Guilherme e Yuri. Falando sobre as principais matérias-primas, nós temos a cevada, a levedura, o lúpulo e a água. A cevada ela é responsável pela produção do malte, e o malte confere aroma, sabor e o corpo da cerveja. O malte também ele é responsável pela produção do açúcar, que esse açúcar ele vai ser fermentado e depois, posteriormente, transformado em álcool. Para quem não sabe, a cerveja ela é composta por mais de 90% de água e a levedura é a que converte o mosto em cerveja. Bom, aqui nós temos uma das principais indústrias de cerveja, que é a Budweiser, a Heineken, a Bohemia, a Eisenbahn, e entre outros também. E agora nós vamos falar toda a produção da cerveja, desde o grão do malte até a entrega da cerveja. Então, a primeira etapa que a gente tem é a denominada crushing malt, que na verdade é o esmagamento dos grãos de malte. E essa etapa ela é muito importante, ela é primordial, porque é aí que você vai conseguir posteriormente extrair os açúcares fermentáveis. Então, a gente necessita ter um moinho de grão, ou no caso aí esse maquinário, para que ele seja eficientemente triturado. E assim você vai separar em cascas, grãos e a farinha. E isso garante que a mosturação seja eficiente. No próximo passo, a mistura com água, você tem a formação do mosto, né? Que então são tudo isso que foi esmagado na etapa anterior, vai ser misturada com água, e aí você já tem um aquecimento, cerca de 60 a 70 graus Celsius. E o terceiro passo é esse mosto sendo fervido com o lúpulo, né? Que é uma flor da família das cannabidáceas, e a função dessa planta, né, é dar sabor e aroma à cerveja e o chopp, enfim. E é aí que vem também o amargor da cerveja, por conta dessa florzinha. Bom, depois que a gente tem a fervura, esse mosto vai passar por um processo de clarificação. Ou seja, esse mosto será filtrado, tirando toda a parte do lúpulo, resquícios de malte, e depois ele será resfriado até a temperatura da fermentação, que pode variar dependendo do estilo da cerveja, mas geralmente entre 10 a 18 graus. Após isso, ele vai para o fermentador, que é onde é introduzido a levedura. A levedura, pelo processo de fermentação, vai transformar todos os açúcares que foram extraídos do malte em dióxido de carbono e etanol. Bom, a filtração é o próximo passo, e esse passo é importante porque ele vai remover, separar os resquícios de levedura que ficaram ainda na cerveja e também filtrar outras impurezas. Depois do processo de filtração, a cerveja ela vai para o envase, onde ela é engarrafada, seja em garrafas ou seja em barris, e depois ela é levada então para entrega, para consumo, e aqui o consumo da cerveja, o processo final. Bom, e nesse processo, a gente pode relembrar das operações unitárias que foram feitas. Primeiro, nós temos a moagem dos grãos de malte, em que a gente vai transformar grãos maiores em grãos menores, expondo o amido do malte para a mostura. Na mostura, a gente também tem o aquecimento dessa água, né, entre 60 e 70 graus, que é uma outra operação unitária. Após ter feito a mostura, tem que fazer a fervura, então essa água deve ser reaquecida até a temperatura de ebulição. Depois da fervura, temos a clarificação, vai ser um processo de filtragem. Depois da filtragem, nós temos o resfriamento. Depois do resfriamento, vai ter uma outra filtração antes do envase. E posteriormente, o próprio envase, transportando a cerveja de todo o sistema produtivo até as garrafas e barris.